Sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Como vocês sabem, estamos expondo aos domingos à noite o Evangelho de Marcos. Quem é membro da igreja sabe, você que nos visita, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade infalível acerca da revelação de Deus, dos seus propósitos para a vida humana e a nossa reconciliação com Ele. A Bíblia, ela precisa ser ensinada da maneira correta, de uma forma que seja expondo-a fielmente. Então, por isso nós trabalhamos com a exposição bíblica e a exposição de livros inteiros. Já são algumas mensagens do Evangelho de Marcos, e hoje é a 8ª mensagem que pregamos desse Evangelho. Então, quero convidá-lo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículos 7 a 19. Quero pedir aos irmãos, vamos orar. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai bendito, nosso Deus, nosso Pai, queremos glorificá-lo, exaltá-lo nessa noite e pedir que a palavra do Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que reconheçamos a necessidade humana de buscarmos a Cristo Jesus todos os dias. Que reconheçamos a obra que Jesus Cristo fez para nos salvar e a missão que Ele nos deu para testemunhar o seu Evangelho. Que a nossa vida, ó Deus, seja profundamente marcada por aquilo que as Escrituras nos falam, de modo que o nosso modo de pensar, sentir e agir, Senhor Deus, agrade ao Senhor. Ó Pai amado, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelo teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos então, irmãos, o Evangelho de Marcos. O tema da mensagem dessa noite é Busque a Cristo Jesus. Ok? Então, eu peço que os irmãos prestem atenção, acompanhem a sua Bíblia e não feche a Bíblia, porque ao longo da mensagem vamos olhar para o texto. Eu começarei a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 3, 7 a 19. Diz assim: Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgasse quem ele era. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. É impressionante notarmos esse texto, o quanto que João Marcos, o autor deste evangelho, ele quer deixar claro, ele quer deixar de uma maneira inconfundível, que todo aquele que busca a Cristo Jesus, todo aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo, a sua esperança em Jesus, a sua confiança em Jesus, jamais será envergonhado. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você colocar a sua fé, a sua esperança, a confiança no perdão dos seus pecados mediante a obra de Jesus, você nunca vai ser envergonhado.
Quem coloca a sua esperança em Jesus encontra a verdadeira vida, encontra a verdadeira esperança. E quando João Marcos escreve este evangelho, vamos nos recordar que nos versículos anteriores, aqui no capítulo 3, final do capítulo 2 e início do capítulo 3, João Marcos ele quer mostrar que Jesus é Senhor de tudo. Ele quer mostrar que, por intermédio da obra de Cristo Jesus no Calvário, por intermédio de Cristo Jesus, uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi inaugurada. O que João Marcos está mostrando é o seguinte: olha, não há coisa mais preciosa, mais importante na vida do que render-se a Cristo Jesus, do que ter Jesus Cristo como Senhor de sua vida. É impressionante, meus amados irmãos, olharmos para isso e verificar que agora, nesse momento, nos versículos que estamos lendo nessa noite, o que João Marcos quer mostrar aos cristãos que estão em Roma, no primeiro século, começando a ser perseguido por Nero. Muitos cristãos começarão a ser levados para o Coliseu Romano, muitos serão mortos por leões, devorados, os seus corpos serão dilacerados. João Marcos está escrevendo para os discípulos que viverão essa realidade em suas vidas. Ou seja, ter Jesus como Senhor da vida significa estar pronto para morrer por Jesus. Então o que João Marcos quer mostrar? Que Jesus, ele alcança todos os que o buscam. Todo aquele que busca Jesus Cristo, por ele será alcançado. E ele mostra mais, que aqueles que creem em Jesus, os discípulos de Jesus, eles são enviados para alcançar mais pessoas. E é isso que eu quero pensar com os irmãos, que você nunca vai ser envergonhado, você nunca vai ser decepcionado em crer em Jesus. Quando você morrer e chegar diante de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, você vai ser aceito por Deus, você não vai passar vergonha na sua morte. E outra questão é que todo aquele que busca Jesus recebe a sua graça, e todo aquele que recebe a graça de Jesus é enviado para fazer novos discípulos. Exatamente isso que João Marcos está trabalhando. Então vamos olhar para o texto, irmãos. Vamos perceber primeiramente como que João Marcos nos mostra isso. Primeiramente, o objetivo de João Marcos aqui, no versículo 7 e 8, é mostrar-nos de maneira muito clara a popularidade de Jesus. Olha que interessante como João Marcos escreve. Ele não quer deixar dúvida acerca disso. Ele registra detalhes do quanto que a fama de Jesus se espalhou pela uma ampla região. E aqui no slide eu coloquei o mapa da Palestina no tempo de Jesus. Olha aqui para esse mapa. O que João Marcos está nos mostrando é que em todo esse território que os irmãos estão vendo, da Idumeia fica aqui embaixo, irmãos, da Idumeia até Tiro e Sidom fica aqui em cima, essa área toda, a fama de Jesus em seu primeiro ano de ministério já se espalhou por toda essa ampla região, e uma região que da Idumeia até Sidom é cerca de 280 quilômetros. Ou seja, em pouco tempo, mediante a obra que Jesus está realizando, centenas e milhares de pessoas ficam admiradas, elas ficam perplexas, o quanto que havia em Nazaré um homem chamado Jesus, lá no primeiro século, em torno do ano 30, ele está realizando algo que era inimaginável. E o quanto é interessante observarmos isso, por quê? O versículo 7 e 8, nós temos aqui a geografia bíblica desse raio, digamos, de 280 quilômetros. É necessário que identifiquemos que naquele tempo não havia automóveis, não havia motocicletas, não havia avião, não havia bicicleta. As pessoas percorriam quilômetros a fio para encontrar com Jesus. Agora considere uma questão bastante interessante. Aquele que sai, Jesus está onde? Jesus está no mar da Galileia. O contexto nos mostra isso. Onde fica o mar da Galileia? Fica bem aqui em cima. Jesus está aqui em cima. Ele está à beira-mar do mar da Galileia. E eu fui verificar a questão de quilometragem. Você pega da Galileia até o mar da Galileia, essa região aqui,
nós vamos ter cerca de 35 quilômetros. Andando a pé ou a cavalo, deslocavam-se para encontrar-se com Jesus. Olha para o texto, versículo 7. Olha que interessante agora. E uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu. Andaram 35 quilômetros para alcançar Jesus. O texto continua lendo sua Bíblia. Tendo ouvido falar de tudo que ele fazia, foram até ele grandes multidões, não somente a multidão advinda da Galiléia, mas também outras grandes multidões que vieram de onde? Aí ele vai falar da Judéia. A Judéia até a beira-mar da Galiléia ficava a 136 quilômetros. Aí depois ele fala de Jerusalém até o mar da Galiléia, cerca de 112 quilômetros. Depois ele fala, olha para o texto, da Idumeia, que está aqui embaixo, irmãos, a Idumeia está bem aqui embaixo, até a Galiléia, as pessoas percorriam a pé 180 quilômetros. E do outro lado do Jordão, o outro lado do Jordão está bem aqui. O outro lado do Jordão está se referindo aqui a Decápolis, as 10 cidades que haviam naquela micro-região, digamos assim. Aqueles que saíram de Decápolis, do outro lado do Jordão, é cerca de 30 a 80 quilômetros. Ele continua, olha para a Bíblia. Das regiões ao redor de Tiro, 60 quilômetros. E Sidom, 86 quilômetros. Então Tiro está aqui em cima, Sidom está um pouco mais acima. É muito interessante nós observarmos isso, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, muitas das vezes lemos esse texto e não nos damos conta disso. Não nos damos conta do quanto que, primeiramente, a popularidade de Jesus, ela se estende por uma vasta região geográfica, e o próprio texto nos mostra aí em torno de 280 quilômetros de uma ponta a outra, e o texto nos mostra que essa fama se faz pela seguinte razão. João Marcos está mostrando quem é esse Jesus que os cristãos estão morrendo no Coliseu. Por que que as pessoas estão sendo degoladas por leões no Coliseu? E João Marcos já vem mostrando, por causa da autoridade, quem é Jesus. E João Marcos já nos mostrou que Jesus ele tem autoridade para ensinar a palavra de Deus, para expulsar demônios, para curar enfermos, para perdoar pecados. Jesus é o Senhor da Torá. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ou seja, quando nós olhamos nesses versículos, nós precisamos meditar uma questão muito séria. O que movia o coração dessas multidões, diversas multidões, que saíam de suas terras, andavam quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé ou a cavalo, ou algum outro meio de transporte rudimentar, para estar com Jesus? Paremos e pensemos um pouco acerca disso. O que fazia com que um enfermo, uma pessoa enferma, doente, talvez à beira da morte, saísse de sua casa, submetesse a um deslocamento tão expressivo, nada confortável, correndo perigos e risco de morte? Lembremos-nos daquela parábola que Jesus fala, a parábola do samaritano. Ele usa um elemento real do dia a dia das pessoas que andavam com ele. Salteadores no meio do caminho era uma coisa comum. Então, meus amados irmãos e irmãs, o quanto que esse texto é sério, porque esse texto está nos mostrando que aqueles primeiros cristãos, as pessoas que tiveram contato com Jesus, eles não desistiram de buscar a Cristo, eles jamais recuaram. Quem verdadeiramente é alcançado pela graça de Deus, por mais lutas, dificuldades que passa na vida, não arreda o pé. O que precisamos reconhecer de tão valoroso e tão precioso no tempo de hoje para nós, aqui na cidade de Pompeia, primeiramente, não desista de buscar a Cristo Jesus. Jesus, ele jamais rejeitou aquele que arrependido buscou. E muitas das vezes, irmãos, vivemos uma vida tão louca, com tantas situações, com tantas pressões internas e externas, pessoas que se levantam contra a fé que declaramos. Vivemos um país que há liberdade religiosa, mas sabemos que
embora haja liberdade religiosa, sempre haverá aqueles que seguem fielmente a Cristo Jesus, serão perseguidos. Jesus fala disso. E muitas pessoas, diante das lutas, das dificuldades, tendem a abandonar, a desistir, a parar no meio do caminho. Primeira questão importante acerca da popularidade de Jesus, as pessoas que vão de vários lugares, é perceber que nada pode se estabelecer como empecilho para buscar a Jesus. Quais são os empecilhos que você está encontrando em sua vida? Quais são as lutas que você enfrenta para seguir a Jesus? Eu quero encorajá-lo, não desista, não pare, não desanime, não abandone, não recue, não apostate, mas sim, veja que todo aquele que busca Jesus Cristo arrependido jamais será rejeitado. E aí uma questão muito séria também, pensando acerca disso, o que tem impedido de seguir a Jesus Cristo fielmente? Pense na sua vida ao longo da semana que você tem vivido. O que tem impedido de obedecer aos mandamentos de Jesus? O que tem impedido de cumprir a vontade de Deus? O que tem impedido de viver em comunhão com a igreja de Deus? Há pouco, antes dessa mensagem, eu falei aos irmãos acerca da necessidade de, como igreja, uma igreja família, e sermos de fato uma igreja que corresponda à membresia que temos. Quantos estão fora da comunhão da igreja? Isso é inaceitável. Quantos têm assumido uma postura, uma vida cristã, de congregar de uma forma que seja um rodízio, de forma que seja esporádico? Em Cristo Jesus somos salvos para viver em comunhão permanentemente, e não esporadicamente, não quando talvez eu esteja precisando de algo, mas a comunhão com Deus, a comunhão com nossos irmãos, ela precisa ser permanente. E aí vamos pensar um pouco na nossa realidade. Nós estamos falando aqui de pessoas que caminhavam 280 quilômetros, 180 quilômetros, 60 quilômetros. E aí, meus irmãos, vamos olhar para o nosso mapa da nossa cidade de Pompeia. Eu fiz alguns levantamentos pelo Google, medindo a distância. Do ponto mais distante da nossa cidade, aqui nessa região da nossa cidade de Pompeia, da última rua do JK, da rua Paris até a nossa igreja, daqui até a nossa igreja, sabe quantos quilômetros são? 4 quilômetros e 300 metros. Quando a gente considera ali da última rua do Borrasca, descendo para Cravinhos, a rua Bento Lupe, até a nossa igreja, sabe quantos quilômetros são? 1 quilômetro e 700 metros. Da última rua, descendo a delegacia, ali na Washington Luiz, até que a nossa igreja, lá no finalzinho das últimas casas, da Washington Luiz até que a nossa igreja, são 800 metros. Se nós considerarmos da última rua, lá do Caveirinha, a rua André Menini, até a nossa igreja, são 2 quilômetros e 100 metros. E se nós considerarmos lá de Paulópolis, que é um distrito da nossa cidade, são somente 9 quilômetros. Irmãos, não precisamos percorrer distâncias absurdas para estarmos em comunhão uns com os outros. Talvez o máximo que seja necessário caminhar dentro da cidade de Pompeia, desconsiderando Paulópolis, por um fato de estar um pouco mais distante, é um distrito da cidade. Mas se nós considerarmos a cidade de Pompeia, o máximo que o irmão vai caminhar para estar em culto, em comunhão com a igreja, somente 4 quilômetros. O que é isso em relação aos primeiros cristãos que caminhavam dezenas de quilômetros? Agora eu pergunto, qual dos irmãos que vem lá de JK, essa rua que eu fiz menção, a rua José Parisi, vem a pé andando? Algum irmão que mora essa distância vem a pé andando? Nenhum irmão vem a pé. Todos vêm por meio de algum veículo, seja um carro, uma moto ou um ônibus. E o quanto que a tendência de hoje, na cultura que vivemos, da acomodação, eu estou cansado, não tenho disposição, hoje eu quero ficar em casa,
Amados irmãos e irmãs, se formos salvos por Cristo Jesus, nós não podemos nos acomodar e precisamos valorizar o momento de culto a Deus, o momento de comunhão uns com os outros. Eu estou mostrando isso aos irmãos porque é inevitável, mediante aquilo que o texto nos mostra, o deslocamento que aqueles primeiros tinham que fazer para estar com Jesus. Qual é o seu deslocamento? O quanto você precisa percorrer para estarmos juntos, prestando culto a Deus em comunhão uns com os outros? Então, por isso que falo aos irmãos, é inadmissível chegarmos um culto domingo à noite, domingo de manhã e temos cadeiras vazias. Precisamos, amados irmãos e irmãs, reconhecer o valor de estarmos juntos. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui por opressão. Se aqui estamos de livre vontade, por gratidão e louvor a Deus, reconhecendo a necessidade de buscarmos juntos, coletivamente, nosso Deus. E se você ainda não confessa Jesus como Senhor, você haverá de reconhecer, à medida que caminhar conosco, que Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que morreu na cruz, é o Deus que ressuscitou no terceiro dia, é o Deus que morreu para perdoar os nossos pecados. E a Ele adoramos, a Ele louvamos, a Ele exaltamos. E então, primeiramente, o texto nos mostra essa popularidade. Mas o texto para aqui? Não. O texto continua a nos mostrar o ministério público de Jesus. No versículo 9 ao versículo 12, nós temos aí 3 ênfases que João Marcos está dando. Olha o versículo 9. Ele diz o seguinte, registra: e ele disse a seus discípulos que preparasse-lhe um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimisse. E aí algo especial, porque milhares de pessoas estão diante de Jesus, sedentas por Jesus, e o texto, ele nos mostra que as pessoas queriam encontrar Jesus, mas foi necessário que Jesus utilizasse de um barco como um púlpito, e ali então ele ministra aquela multidão, ele ensina aquela multidão as palavras de Deus. É muito precioso, irmãos, reconhecermos o quanto que, quando uma pessoa reconhece seu estado de necessidade, ela reconhece seu estado de miséria, ela reconhece seu estado de carência de Deus, ela corre aos pés de Cristo, ela corre para Jesus. Quem reconhece que é pecador, quem reconhece que tem culpa no cartório, quem reconhece que está em falta, buscará a Jesus Cristo, render-se-á a Jesus Cristo. E aqui nós temos várias multidões vindas de vários lugares buscando o Senhor. E o ministério público de Jesus, ele se manifesta no versículo 10, olha o versículo 10. Pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. As pessoas ouviram falar que Jesus curava, e todos queriam tocá-lo, queriam estar próximo a ele, queriam ser transformados por Cristo. E é algo tão belo e algo tão lindo, porque a cura dos enfermos tinha um propósito muito claro: fazer com que os judeus, fazer com que os povos reconhecessem que Jesus é o Messias. Jesus, ele curava porque o propósito da cura era mostrar não a necessidade imediata humana de uma cura física, mas a salvação eterna da alma. E as pessoas iam a Cristo Jesus, foram por ele curados. Isso é uma evidência de que ele era o Messias. Nenhum homem podia fazer o que Jesus fazia. E, amados irmãos, o quanto isso é extraordinário, porque as pessoas, elas iam a Jesus porque elas criam que Jesus poderia curá-las. As pessoas iam a Jesus e nenhum obstáculo se estabelecia como impedimento. Cada obstáculo era transposto, cada obstáculo era vencido. E quais são os seus obstáculos para buscar a Jesus, para caminhar com Jesus, para seguir a Jesus? Quais obstáculos você tem encontrado em sua vida hoje? E esses obstáculos precisam ser superados, para que de fato e verdade você possa alegrar-se e falar: pela graça de Deus,
eu sou salvo, porque eu encontrei Jesus. Eu encontrei esse verdadeiro amigo, encontrei esse verdadeiro Senhor. Ele me salvou, Ele me ama, Ele perdoou os meus pecados, Ele pagou a minha dívida. E se eu morrer hoje, eu morro em paz, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem foi que disse isso? Paulo, um homem que também encontrou a Cristo Jesus. Foi encontrado por Cristo. E aí, meus amados irmãos, não somente nós temos aqui Jesus curando para evidenciar que Ele é o Messias, atendendo as pessoas em suas aflições, mas o texto nos mostra algo muito interessante que eu já mostrei, já trabalhamos isso em outras mensagens, nessa série, versículo 11 e 12. Olha o versículo 11 e 12. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade para que não divulgasse quem ele era. E aqui nós temos algo tão lindo no Evangelho de Marcos, que é aquilo que é chamado segredo messiânico. E é interessante observarmos que o que está diante de nós, irmãos, é a oposição das trevas ao ministério de Jesus Cristo. O que está diante de nós são demônios, espíritos imundos, pessoas possessas por espíritos imundos, que quando viam Jesus se prostravam e queriam que todos soubessem. Os demônios queriam anunciar a todos que Jesus era o Filho de Deus. Não porque os demônios queriam ajudar o ministério de Cristo, absolutamente não. Na verdade, eles queriam criar percalços no caminho de Jesus, porque a associação, a identificação precoce, antes da hora de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, isso certamente resultaria em muitos problemas políticos naquele momento histórico. Por quê? Jesus, ele poderia facilmente ser acusado de um insurgente. Jesus, ele poderia ser facilmente acusado de promover uma insurreição na Palestina. E quando nós temos Jesus diante aqueles que o julgavam, ele foi acusado disso. Tu és o rei dos judeus? Aí, amados irmãos e irmãs, olharmos para isso, é verificarmos que há uma intensa guerra espiritual ocorrendo, há uma intensa guerra espiritual sendo travada, e Jesus Cristo não somente foi tentado pelo diabo os 40 dias no deserto, mas o que João Marcos quer nos mostrar é que a tentação de Jesus, ela ocorreu ao longo de todo o seu ministério, ao longo de todo o ministério público de Jesus. Satanás se levantou, os demônios se levantaram, tentando criar dificuldades, percalços no meio do caminho, mas em todos os momentos, Jesus Cristo, Filho de Deus, com autoridade, repreendia os espíritos imundos, os fazia calar. O que está diante de nós é uma oposição clara das trevas à obra de Cristo Jesus. Então o objetivo dos demônios era atrapalhar o ministério de Jesus Cristo, era atrapalhar para que o seu ministério fosse realizado, fosse cumprido. Meus amados irmãos e irmãs, o quão é precioso, o quão é importante para nós pararmos e pensarmos nisso. O ministério de Jesus não foi um ministério privado, não foi um ministério particular, oculto. Evidentemente ele tinha os seus momentos a sós com o Pai, de oração, mas o ministério de Jesus, ele foi visível, ele foi palpável, ele foi de modo tal que as pessoas pudessem olhar para ele e ver quem ele era. E aí, algo muito sério e importante para nós é considerarmos a igreja do tempo de hoje. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: o que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos feito para atrair os pompeienses a Cristo? Quando nós olhamos para a nossa cidade de Pompeia e reconhecemos o ministério que Jesus realizou, e quando olhamos para a missão que Ele nos confiou, o que temos feito hoje para atrair as pessoas a Cristo Jesus? O que estamos fazendo para atrair os pompeienses a Cristo Jesus? Que relevância a primeira igreja batista em Pompeia tem nessa cidade? Se nós fecharmos as portas hoje, se essa igreja deixar de existir,
que falta ela fará à cidade de Pompeia? Que falta nós faremos aos demais pompeenses? Meus queridos, a relevância que essa igreja tem, ela só pode ser uma: exposição fiel à palavra de Deus. Discípulos de Jesus que amam ao Senhor Jesus, amam a sua palavra e vivem a sua palavra. A nossa relevância, precisamos ser conhecidos em nossa cidade como uma igreja que ama o Deus, que ama as pessoas perdidas. Precisamos ser uma igreja reconhecida, que não somos melhores do que ninguém, somos servos de todos, que servem segundo as Escrituras. Não há relevância mais preciosa, não há relevância outra a não ser esta, de uma igreja que prega a palavra e vive a palavra. Uma igreja em que em seu testemunho público, seja quem for, reconheça em nós Cristo Jesus, a palavra de Deus. E quando olhamos então acerca da relevância que a igreja precisa ter na cidade, no ministério que Deus confiou a cada um de nós, é interessante que João Marcos, após mostrar o confronto de Jesus com os demônios, ele continua. Olha o versículo 11 e 12. Você está percebendo esse versículo? Leia esse versículo. Atente-se aos detalhes. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgassem quem ele era. Não somente a repreensão, mas também um posicionamento firme. Em momento algum de seu ministério, Jesus brincou. Em momento algum de seu ministério, Jesus, ele age de uma forma equivocada. Mas então ele chama aqueles que com ele caminharão aqui para frente. Agora, olha o versículo 13 a 19. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele escolhe os seus discípulos e os envia. Versículo 13, João Marcos fala o quê? Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. É muito interessante, irmãos, porque até que esse momento nós temos já cerca de 60 pessoas caminhando com Jesus. Entre estes, Jesus separa os 12, que serão os seus apóstolos. Jesus aqui está formando o seu colegiado apostólico. Jesus aqui está separando aqueles que seriam os responsáveis pela expansão do Evangelho no mundo. Aqueles que seriam os que testemunhariam de sua ressurreição. Aqueles que iriam ao mundo anunciar o Evangelho. E algo muito interessante que Jesus ele escolhe, ele subiu ao monte, ele chamou o que eles mesmos quis e continua. Jesus ele não somente escolhe, mas ele envia. E quando ele envia, ele dá o quê? Ele envia para pregar. Aqueles 12 apóstolos foram chamados por Jesus, enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Quando nós consideramos esse fato, essa realidade, nós identificamos, irmãos, que esta é a mesma missão que Ele nos deu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lá no final do capítulo 16 de Marcos, salvo engano, ele fala exatamente disso. A missão que os apóstolos receberam de pregar o Evangelho é a mesma que nós recebemos. Fomos salvos para anunciar o Evangelho. Fomos salvos para compartilhar da nossa fé.
E em versículo 16 a 19 nós temos aí João Marcos apresentando a lista dos apóstolos, daqueles 12 que Jesus separou. E quando olhamos para os demais evangelhos, quando olhamos para o livro de Atos, nós vamos observar esses apóstolos indo anunciar o evangelho da salvação. Quando nós consideramos esses fatos, precisamos como igreja hoje pararmos e vermos que essa missão também é nossa. Os cristãos do primeiro século estavam reconhecendo que eles também foram chamados para pregar. Você também é chamado para pregar. Deus também o separou. Deus também o chamou para ser sua testemunha. E qual que é a nossa visão evangelística? Quando nós olhamos para a cidade de Pompeia, uma cidade com cerca de 22 mil habitantes, nós já sabemos que a nossa cidade ela tem cerca de 17 mil pessoas que ainda não professam a fé em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. O que nós temos em nossa cidade hoje é uma realidade de 17 mil pessoas que, se morrerem hoje, morrerão condenadas. Não é isso? Se a salvação é somente por Jesus Cristo, se o perdão de pecados é somente mediante o arrependimento da fé em Jesus, aquele que morre sem arrepender de seus pecados e crer em Jesus, morre condenados. Irmãos, o que nós temos feito em relação a isso? Estão lembrados daquilo que eu falei, qual é a relevância da nossa igreja? A nossa igreja está aqui nessa cidade não para promover entretenimento às pessoas. A nossa igreja está aqui nessa cidade não para ser um lugar agradável que afaga o ego das pessoas, mas a nossa igreja está aqui para ser uma comunidade que ama Deus, ama uns aos outros e anuncia o Evangelho da salvação. E para que anunciemos o Evangelho da salvação, é necessário que, com amor às pessoas, anunciemos a verdade do Evangelho, que é dura. Você é pecador. O que eu mereço, você merece, é o inferno. O que nós merecemos é a condenação eterna, porque pecamos contra Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa mensagem é assim mostrarmos o merecimento de cada indivíduo, de cada pessoa, a condenação, mas mostrarmos a solução, que é Jesus Cristo. O Evangelho ele traz a mensagem da graça salvadora. A nossa missão, a nossa função é testemunharmos que só Jesus Cristo salva, para que as pessoas não permaneçam enganadas, acreditando que serão salvas pelas obras, que serão salvas pela religião, que serão salvas porque oram e intercedem a santos, porque serão salvos porque são pessoas sensatas, pessoas ordeiras, não cometeram nenhum crime hediondo. Quantas pessoas estão acreditando que serão aceitas por Deus porque são pessoas boas? Se a igreja de Deus se cala, se nós não confrontamos a cultura religiosa, se nós não confrontarmos os falsos ensinos de nosso tempo, as pessoas continuarão acreditando que são boas e são aceitas por Deus porque fazem coisas boas. Igreja no tempo de hoje que confronta, igrejas que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo são poucas. E é um medo engano no tempo de hoje achar que qualquer igreja é correta, qualquer ensino é aceitável. Então, é preciso que anunciemos às pessoas que Jesus, ele alcança todos os que o buscam. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. É necessário que anunciemos às pessoas que elas têm que tomar uma decisão diante a Cristo, admitindo os seus pecados, admitindo a sua incapacidade, admitindo que somente através da obra de Jesus Cristo elas poderão ser aceitas por Deus. É necessário que nós anunciemos a graça de Deus, não
amoldando ao tempo e à cultura que vivemos, mas sendo claros acerca do juízo vindouro. É necessário, irmãos, que nós, que fomos alcançados pela graça, sejamos testemunhas dessa graça. Jesus chamou os 12 discípulos para que estes fossem preparados para ser seus apóstolos, iniciassem, expandissem a sua igreja. E nós hoje, discípulos de Jesus, temos a mesma função, que é pregar o Evangelho. Nós somos enviados por Jesus a que testemunhemos aqueles que ainda não creem. O que nós temos feito, irmãos? Das 17 mil pessoas em Pompeia que hoje não confessam Jesus, quantas dessas haveremos de alcançar? Tudo vai depender, sabe do quê? Da nossa obediência. Nós poderemos crescer com conversões verdadeiras se nós testemunharmos e pregarmos o Evangelho. Mas poderemos permanecer como igreja que somos, e definharmos, e diminuirmos, e reduzirmos de tamanho, se permanecermos imóveis, se permanecermos apáticos, se permanecermos calados. Uma igreja saudável, ela não se cala. Uma igreja saudável, ela não para de testemunhar de Jesus Cristo. Então eu pergunto a você, naquilo que depender de você, do seu testemunho, quantos ouvirão do Evangelho de Deus? Quantos serão salvos? Lembra que eu falei no começo que você não vai ser envergonhado se crer em Jesus? Abra lá em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados irmãos, que preguemos o Evangelho. Não nos calemos durante a semana. Atenção, adolescentes e jovens nas suas escolas, testemunhem de Jesus. Atenção, pais e mães. Atenção, trabalhadores, testemunhem de Jesus no seu local de trabalho. Testemunhamos de Cristo Jesus onde estamos, porque aqueles que nos circundam ouvirão. E agora, olha o versículo 14. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos pés que anunciam coisas boas. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos realmente nessa noite entendermos o chamado de Jesus Cristo para nós que cremos. O chamado que Deus tem para nós é pregarmos o Evangelho, testemunharmos de Jesus, fazermos discípulos de Jesus, de modo que as pessoas, ao ouvir Jesus, poderão buscá-lo. O texto nos mostrou que no raio de 280 quilômetros, as pessoas andavam quilômetros e quilômetros para estar com Jesus. E em toda a cidade de Pompeia seja ouvido por meio de nós o Evangelho de Cristo Jesus. E que tenhamos alegria de ver aqueles que Deus salvará para o louvor da sua glória. Amém, meus irmãos? Amém.
quero convidar, feche seus olhos, vamos orar. Eu quero desafiá-lo a consagrar a sua vida a Deus. Não seja um crente domingueiro. Não seja um crente que só vem participar dos cultos, mas seja uma testemunha viva de Jesus. Pregue o Evangelho, anuncie. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela bênção de sabermos que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz. Os nossos pecados, ó Pai, foram ali colocados. Como é bom sabermos, ó Pai, nós que cremos em Cristo Jesus, fomos com Ele crucificados. Como é bom sabermos, ó Deus querido, que somos salvos por Ti, para pregarmos o Evangelho da salvação. Ó Deus, use nossas vidas, que tenhamos a alegria de sermos testemunhas vivas, que tenhamos o prazer de conduzir pessoas aos pés de Cristo, que tenhamos a alegria de vermos pessoas sendo salvas, ó Deus, convencidas pelo Teu Espírito, mediante a pregação fiel do Teu Evangelho. Que tenhamos, ó Pai, como igreja do Senhor, a alegria de vermos novas pessoas sendo batizadas. Ó Pai, que tenhamos a alegria de saturarmos a cidade de Pompeia com o Teu Evangelho. Que a relevância desta igreja, nesta cidade, seja a exposição fiel da Tua Palavra, a conversão de pecadores a Ti, a vida para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar a equipe de cantos aqui à frente.